Olá, seja muito bem-vindo, que alegria me conectar com você no dia de hoje para mais um programa de Em Dia com Deus. Afinal, não existe melhor maneira para você e eu vivermos do que em dia com o Senhor. Olha, eu quero te pedir, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, porque eu tenho certeza que aqui você vai encontrar um conteúdo para te abençoar e te levar para mais próximo da presença e do centro da vontade de Deus. E falando sobre isso, no dia de hoje, Deus tem uma palavra para o seu coração, então fique conectado comigo. Eu não sei se você é do jeito que eu vou citar agora ou se você odeia gente assim, mas tem gente que vive em função de agradar as outras pessoas. É impressionante. Gente que não quer estar mal com ninguém, gente que quer estar bem com todo mundo e custe o que custar, elas fazem o que é necessário para estarem bem com todas as outras pessoas. E de fato, eu e você precisamos buscar ter paz com as pessoas, mas temos que ser cuidadosos para que no nosso anseio por sermos aceitos, no nosso anseio por sermos aplaudidos, no nosso anseio por nos sentirmos fazendo parte da vida das pessoas, a gente não acabe se distanciando do centro da vontade de Deus para a nossa vida. Por quê? No anseio de você querer agradar as outras pessoas, você pode acabar desagradando a Deus. E esse é um cuidado que você e eu precisamos ter para que os nossos olhos não estejam tão fixos em estarmos bem com as pessoas a tal ponto de nós não levarmos em consideração estarmos bem com Deus. Nós estamos almejando estar em dia com Deus. É por essa razão que você está aqui conectado comigo. E a palavra de Deus nos apresenta um relato do apóstolo Paulo que diz muito a respeito sobre quem você quer agradar. Quem você quer agradar no dia de hoje? As pessoas ou a Deus? Olha só o que está escrito no livro de Gálatas, capítulo 1, o verso 10. O apóstolo Paulo, só para você entender um pouquinho do contexto, escreve essa carta para auxiliar os irmãos da igreja em uma determinada localização, a Galácia, para auxiliá-los em algumas situações que surgiram após a plantação da igreja. E uma delas foi que existiam pessoas que estavam pervertendo o evangelho, estavam apresentando alguns pensamentos, doutrinas, coisa que não tinha nada a ver com aquilo que o apóstolo Paulo havia pregado e ensinado para eles. Então o apóstolo Paulo começa a sua carta instruindo esses irmãos, dizendo: olha, gente, o que está acontecendo aí entre vocês? Vocês estão confusos, vocês estão cedendo a um tipo de pensamento, a práticas que não tem nada a ver com a pregação do evangelho. Mas no verso 10, olha só o que ele diz: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Palavras fortes, porque aqui o apóstolo Paulo faz um contraste. Ele pergunta: acaso eu estou preocupado em agradar a homens ou estou preocupado em agradar a Deus? Porque se eu estiver preocupado em agradar a homens, de fato eu não sou um servo de Cristo. E deixa eu te dizer uma coisa: se você não é um servo de Cristo, então você não é um discípulo de Jesus. E se você não é um discípulo de Jesus, você não está trilhando o caminho da salvação. E se você não está trilhando o caminho da salvação, você não está em dia com Deus. Olha só como isso é sério, como eu e você precisamos ligar um sinal de alerta para quem estamos procurando agradar. Porque, de fato, se você não tomar cuidado, você se preocupa tanto em agradar as outras pessoas que, como eu disse, você pode acabar desagradando a Deus. O apóstolo Paulo, nesse texto, é muito claro em dizer: se eu estiver preocupado em agradar homens, então tem alguma coisa de errado comigo, porque eu não estou em dia com Deus. E você não pode estar em dia com Deus se você quiser apenas agradar homens. Deixa eu te dizer uma coisa: você não nasceu para agradar pessoas. Você nasceu para viver para a honra e glória do nome do Senhor. Você não nasceu para agradar pessoas. Você nasceu para viver uma vida em dia com Deus. E para viver essa vida agradando o coração de Deus, nós poderíamos ficar por horas levantando pontos, hábitos, costumes,
tudo que nós deveríamos cultivar na nossa vida, falar sobre os atributos de Deus e como isso alegra o nosso coração, impulsiona a gente para vivermos de fato para agradar a Deus e não para agradar pessoas. Mas hoje eu quero me concentrar em apenas alguns elementos que são fundamentais para que você consiga filtrar quem de fato você quer agradar. O primeiro elemento, sem dúvidas nenhuma, é que para você agradar alguém, você precisa seguir um caminho que se conforma à vontade dessa pessoa. E se você quer agradar a Deus, você precisa seguir um caminho que se conforma de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. É simples. Por exemplo, um filho que honra o seu pai, um filho que honra a sua mãe, nada mais faz do que ele agrada o coração dos seus pais ao seguir a direção, o direcionamento que os pais deram para essa criança, ou para esse homem, para essa mulher. Enfim, quando você segue a vontade de alguém, é natural que você agrade o coração dessa pessoa. E quando você faz o que as pessoas se agradam, isso, acima de todas as coisas na sua vida, isso pode demonstrar que, de fato, você quer agradar as pessoas e não agradar a Deus. Mas a palavra do Senhor nos diz no Salmo 119, verso 105, que lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra de Deus. Se você quer viver para agradar a Deus, você precisa andar segundo a iluminação da palavra de Deus. Notem como é valioso. Meus irmãos, guardem isso. Não podemos subestimar o poder da palavra de Deus. Não podemos negar a autoridade das Escrituras sobre as nossas vidas. O texto que temos em nossas mãos, o texto que temos em nossos dispositivos digitais, os nossos celulares, esse texto é a palavra de Deus. É algo muito valioso. E para que você viva para agradar a Deus, você precisa andar nesse caminho, porque nesse caminho nós encontramos os elementos necessários para que você agrade a Deus e não agrade pessoas. E notem que eu não estou dizendo para você se tornar uma pessoa desagradável com as pessoas, mas você precisa estabelecer quem você quer agradar primeiro. Se você quer agradar quem está do seu lado ou se você quer agradar a Deus. É uma questão de prioridades. Porque existirão momentos em que você, ao agradar a Deus, ao viver uma vida segundo a palavra do Senhor, você vai gerar um desconforto na vida das pessoas que estão próximas de você. E isso é natural. Agora, a questão é, o que você faz quando você gera um desconforto na vida das pessoas que estão ao seu redor porque você é fiel a Deus? Você, então, abre mão da sua fidelidade? Ou você renuncia a parte dos seus valores? Deixa eu te dizer uma história. Na faculdade eu estudei com pessoas de vários lugares do mundo e eu me recordo que em uma matéria eu estudei com uma menina que um dia contou um testemunho que me marcou demais. Ela disse que ela cresceu em um lar que não era um lar cristão e no dia em que ela entregou a sua vida para Jesus e voltou para casa, os seus pais falaram: ok, você quer isso para sua vida? Então você não mora mais na nossa casa. Uau! Quando ela contou esse testemunho foi algo chocante, foi algo que marcou a gente. E ela disse que então foi morar na casa dos pastores que pregaram, que pastoreavam a igreja que ela se converteu. Os pais colocaram ela para fora, no momento um momento de tensão, no momento em que ela tinha todos os argumentos para negar a sua fé ou parcialmente dizer: Senhor, o Senhor entende a minha situação, né? Então é o seguinte, eu vou ficar aqui em casa porque aqui eu tenho segurança. Não, ela abriu mão de tudo porque ela decidiu agradar a Deus antes de agradar os seus próprios pais. E guarde isso no seu coração toda vez que você, pela fé, toma passos que são passos desafiadores, mas são passos que revelam que o seu coração está disposto a fazer o possível, fazer o que for necessário para que você esteja em dia com Deus, agradando o coração do Senhor. Ele cuida de você e Ele te surpreende. Porque posicionamentos de fé, posicionamentos de obediência, posicionamentos de fidelidade são como sementes lançadas no reino de Deus. E no tempo certo, essas sementes trazem colheitas. Por que eu estou dizendo isso? Aquela menina, depois de alguns anos, viu seus pais se convertendo e ela voltando para casa. O posicionamento dela foi uma semente lançada no coração dos seus pais. Ela disse que, acima de todas as coisas, ela estava preocupada em agradar a Deus e não agradar pessoas. Sabe, eu não sei quais são as pressões que você vai enfrentar, mas se você quer agradar a Deus acima das pessoas, saiba, Deus
olha o seu posicionamento, Deus reconhece o seu coração e Deus se agrada de gente que quem pela fé é capaz de abandonar tudo simplesmente para viver uma vida em dia com Deus. E você só pode viver em dia com Deus através da palavra dele. Como temos falado, Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquela menina negou a si mesmo, tomou a sua cruz, seguiu Jesus e viu um milagre acontecendo na sua família. Quem pela fé se posiciona em agradar a Deus antes de agradar as pessoas, colhe o que essas sementes produzem. Então a primeira coisa, se você quer, o primeiro princípio, se você quer agradar a Deus acima de todas as coisas, você precisa andar segundo a palavra do Senhor. Um segundo princípio que eu acredito ser muito valioso, que tem tudo a ver em agradar a Deus antes de agradar as pessoas, é você estar disposto a fazer o bem sem olhar para quem. Eu digo isso porque a palavra de Deus nos instrui sobre essa verdade no próprio livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 6, o verso 9, tem algo tão precioso que diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Sabe, eu vejo que Deus espera que você e eu sejamos portadores de boas notícias, sejamos agentes de milagres, sejamos pessoas que fazem o bem, sem olhar para quem, independente de se a gente se identifica com a pessoa ou não, se a pessoa foi legal com a gente ou não, se a pessoa gosta da gente ou não, independente de qualquer um desses elementos. Se você quer agradar a Deus e não agradar as pessoas, faça o bem. Porque existem momentos que você faz o bem para alguém e uma outra pessoa torce o nariz porque você fez o bem. Mas guarde isso no seu coração. É mais importante você fazer o bem por uma pessoa e ter alguém próximo de você com o nariz torto do que você deixar de fazer aquilo que Deus espera que você faça simplesmente para agradar uma pessoa que está próxima de você. Volto a dizer, você não nasceu para agradar pessoas. Posso ouvir um amém aí? Se você puder dizer para você mesmo, eu não nasci para agradar pessoas. E é verdade, você não nasceu para agradar pessoas. Você nasceu para viver o propósito de Deus para sua vida. As pessoas estão nesse pacote e você deve fazer o bem para elas. Mas saiba que existirão momentos que, ao fazer o bem para um certo tipo de pessoa, um outro tipo de pessoa pode torcer o nariz, mas você não está fazendo mal para essa outra pessoa. Na verdade, você só está revelando algo que está no coração dela, que ela não está apta o suficiente, ou melhor, ela não está com o coração aberto o suficiente para entender que você e eu devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. O nosso próximo, quem é? O seu próximo e o meu próximo é a próxima pessoa que Deus coloca no nosso caminho. É por essa razão que eu e você precisamos estar prontos para fazer o bem. Porque você não nasceu para agradar pessoas. Você nasceu para agradar a Deus. E para agradar a Deus, você precisa fazer o bem. Isso é o que nós vemos na palavra do Senhor. O segundo e maior mandamento. Ame o seu próximo como a você mesmo. O seu próximo, a próxima pessoa que Deus coloca no seu caminho. Mas existe mais um elemento que eu acredito ser muito importante destacar no que diz respeito a não agradar pessoas e agradar a Deus acima de todas as coisas. E qual que é esse elemento? Não se assuste se você for perseguido por causa dos seus posicionamentos. Por quê? Toda pessoa que quer viver para agradar a Deus precisa ter com clareza que nós vivemos em uma sociedade que desagrada a Deus constantemente. Vivemos em uma sociedade que não está preocupada em agradar a Deus. Vivemos em uma sociedade que está preocupada em satisfazer a sua própria fome, os seus próprios desejos, as suas próprias paixões. Essa é a sociedade que nós vivemos. Esse é o modus operandi da sociedade. Você tem o direito de ser feliz, faz aquilo que o seu coração mandar e é assim que funciona. Seja o que você sente que você é, desconsidere a realidade, porque o que importa é o que você sente. Enfim, essa é a nossa realidade. E quando você se posiciona porque você está mais disposto a agradar a Deus do que a agradar pessoas, você tem que estar pronto para receber alguns certos tipos de retaliações, que são retaliações que acontecem no mundo natural, mas que fazem parte de realidades espirituais agindo na nossa sociedade, agindo na vida das pessoas. O mundo das trevas é também um reino espiritual maligno, que nesse reino ele conduz também o coração das pessoas, conduz as atividades das pessoas. Quando você e eu decidimos estar em dia com Deus, nós em primeiro lugar decidimos viver uma vida contra a cultura.
É um baita de um desafio, mas um desafio que é possível através da graça do Senhor. E existe uma bênção em você viver uma vida contra a cultura. Porque eu posso citar uma série de dificuldades que você vai enfrentar, mas vamos lá, vamos olhar para o que a palavra de Deus diz a respeito disso, porque seguir a Deus, se posicionar de acordo com a palavra do Senhor, não é algo para trazer destruição para a sua vida. Pode trazer perseguição, mas não é para trazer destruição. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 5, verso 10. Bem-aventurados, em outras versões estará escrito: felizes serão os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Sejam felizes quando vocês forem perseguidos. É isso que a palavra de Deus está falando. Quando vocês forem perseguidos por buscarem viver uma vida segundo a vontade de Deus. Sejam felizes quando vocês decidirem se posicionar de acordo com um tipo de posicionamento que visa agradar a Deus. Por quê? Porque deles é o reino de Deus. O reino de Deus não é para aqueles que agradam as pessoas. O reino de Deus é para aqueles que, acima de tudo, buscam agradar a Deus. Eu volto a dizer, você não nasceu para agradar pessoas. Honre as pessoas que estão na sua vida, faça o bem para elas, mas não viva em função de estar bem com todo mundo. Em primeiro lugar, busque estar bem com Deus, busque estar em dia com Deus. E mesmo que isso gere consequências, mesmo que isso gere algumas rupturas, porque seguir a Deus envolve você viver algumas rupturas na sua vida, mas independente das rupturas, independente das retaliações, independente dos olhares, independente da perseguição, independente do desconforto, o melhor que você pode fazer é viver uma vida para agradar a Deus, porque você nasceu para agradar a Deus. Você pode dizer isso para você mesmo: eu nasci para agradar a Deus. Se você quiser, escreve aí no chat: eu nasci para agradar a Deus. Você não nasceu para agradar pessoas. É um desafio, porque quando não vivemos em função de agradar as pessoas, às vezes nos sentimos excluídos. Certas pessoas podem te olhar com um olhar negativo, podem te olhar com um certo tipo de preconceito, mas o mais importante é sempre você estar de acordo com aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu quero agradar a Deus acima de todas as coisas. Que essa seja a sua oração, que esse seja o seu anseio, que essa seja a sua busca. Antes de mais nada, eu quero estar em dia com Deus, porque eu nasci para agradar a Deus. Você nasceu para agradar ao Senhor. Se você crê nisso, escreve no chat: amém. Eu nasci para agradar a Deus. Não é fácil, é um desafio, mas é um desafio do qual nós desfrutamos da felicidade que só Deus pode produzir no nosso coração. Porque as pessoas podem te abandonar, mas Deus jamais te abandonará. As pessoas podem falhar com você, mas Deus jamais falhará com você. As pessoas podem te frustrar, mas Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que Ele prometeu, Ele promete, Ele cumpre. E se Ele prometeu que cuidará da sua vida, que Ele será o pastor da sua vida, que Ele suprirá suas necessidades, meu irmão, apenas confie. Mas não viva em função de agradar as outras pessoas. Viva em função de agradar a Deus, antes de tudo, acima de todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Viva para Deus, agrade o coração de Deus, e as outras coisas, deixe que Deus vai cuidar por você, te derramando graça, sabedoria, força, direcionamento, para que você viva em dia com Deus. Amém? Vamos nos apegar nessa palavra e eu quero orar por você. Orar para que, de verdade, você sofra menos em não agradar a todas as pessoas e você tenha mais prazer em agradar a Deus acima de tudo e acima de todos. Vamos orar? Pai, eu te louvo e te agradeço pela tua palavra. A tua palavra que é lâmpada para os nossos pés. A tua palavra que é luz para o nosso caminho, como vimos. Senhor, se nós queremos viver para te agradar, porque nascemos para te agradar, precisamos andar segundo a tua palavra. E no dia de hoje eu oro pelos teus filhos, oro pelas tuas filhas, todos que se conectam comigo, Pai, para que verdadeiramente o Senhor trabalhe no nosso coração.
Se existe alguém aqui que vive em função, Pai, em função de agradar todo mundo, que quer estar em bem com todas as pessoas, que renuncia os seus valores só para estar bem com as pessoas, principalmente nos momentos de tensão, Pai, trabalha no coração dessas pessoas, para que verdadeiramente nós vivamos aquilo que o Senhor tem para nós, para que nós coloquemos em prática o primeiro e maior mandamento, que é amar o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com tudo que somos, com tudo que temos. Ó Deus, que no nosso coração arda uma vontade tão intensa de agradarmos o Teu coração, que nós não liguemos, Senhor, se estamos desagradando um outro, se estamos agradando pessoas que estão próximas de nós, porque acima de tudo nós queremos agradar o Teu coração. Por isso, Espírito Santo de Deus, trabalha no nosso coração, trabalha no nosso íntimo, para que nós permaneçamos firmes, fortalecidos, para que a gente não abra mão, Pai, dos nossos valores, dos nossos princípios, e que nós sejamos uma bênção para a nossa geração. Obrigado, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém. Glória a Deus. É isso, meu irmão. Se apegue nessa palavra. Você não nasceu para agradar pessoas. Você nasceu para agradar a Deus. E se essa palavra foi uma bênção na sua vida, compartilha com as pessoas que são especiais para você. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. E se você tem sido abençoado por todo o conteúdo que tem nesse canal, pelo ministério que nós estamos cumprindo, eu quero te encorajar. Escaneie o QR Code que está na tela. Ali existem meios para você estar conectado e para que você apoie esse ministério e juntos nós vejamos o reino de Deus avançando, pessoas estando em dia com Deus, gente que está distante de Deus se aproximando do Senhor e vivendo a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para a vida delas. Você também pode fazer parte disso, então escaneie o QR Code que está na tela e esteja conectado. Que Deus te abençoe. Foi precioso demais ter esse tempo contigo. E nos vemos no próximo episódio. Afinal, não existe melhor maneira para você e eu vivermos do que em dia com Deus.